dia. Eu resolvi fazer esse vídeo para ficar mais fácil, porque na sala de aula a gente está pessoalmente, dá para explicar, conversar. Então eu resolvi montar esse vídeo dessa forma para me explicar um pouquinho para vocês sobre o que é a álgebra. Nós já conversamos em sala de aula, eu já comentei com vocês, mas a álgebra ela é uma linguagem matemática e, igual eu já comentei com vocês, é como se fosse um outro idioma. Nós precisamos traduzir. A maioria das vezes, vocês erram os problemas não porque não sabem fazer a conta, mas porque sentem dificuldade nessa interpretação, saber o que o problema está pedindo. Porque a gente lê, mas não sabe, na verdade, porque o que o problema está pedindo. Porque tem algumas palavrinhas que estão lá camufladas e que têm um significado especial na matemática. Então eu separei para vocês algumas dessas palavrinhas e o que elas significam. Por exemplo, quando vem essas palavras abaixo, significa soma. É aumentar, maior que, mais, ganhar, adicionar. Sempre que vier essa palavra, a gente já sabe que vai somar. Se vier as palavrinhas menos, menor que, perder, diferença, é símbolo de subtração. Eu vou tirar, igual tá aqui, adicionar, retirar. Então, eu vou utilizar o menos. Na multiplicação, eu já falei isso em sala. A palavrinha produto. Produto é a mesma coisa que dizer que eu quero que multiplique. Quando disser múltiplos, vezes, o dobro, o triplo, o quádruplo, eu vou multiplicar. E quando for divisão, vai vir a palavrinha quociente, que essa palavrinha a gente usa lá quando monta, quando arma a continha de divisão, né? Nós temos o quociente. Dividido, razão, entre, eu esqueci de colocar a palavrinha entre, mas tem a metade de, a terça parte de, a quarta parte de. E a gente tem que ficar atento, porque na multiplicação fala o dobro. Quando vai para a divisão, diz a metade. Na multiplicação é o triplo. Na divisão é a terça parte. Então, são palavrinhas que quando a gente lê no problema, se você souber identificar e o que ela significa, pronto. Você já resolveu o probleminha na hora. E aqui eu coloquei algumas expressões para vocês entenderem como é que vem no probleminha. Olha só, um número qualquer. Um número qualquer, se eu não sei que número é esse, eu vou chamar ele por uma letrinha. Então, eu chamo ele de X. A soma de dois números. A soma de dois números pode ser dois números qualquer também, né? Então, eu chamo um de X e o outro de Y. Se já está falando a soma, eu vou pegar o X mais o Y. Olha só para vocês verem. A diferença de dois números. Se vem a palavrinha diferença, está querendo dizer que é menos. Eu quero saber qual é a diferença entre um número e o outro. Qual é o resultado entre um número menos o outro. Então, eu vou fazer x menos y. Ó, quociente de dois números. Qual o quociente de dois números? Então, eu vou pegar um número x, que eu não conheço, dividido pelo número y. O dobro de um número. Se eu pegar um número e dobrar ele, eu não vou multiplicar ele por 2, eu não vou somar ele duas vezes. O dobro de 2 é 4, então eu vou pegar 2 vezes 2, 4. O dobro de 5, 5 mais 5, não é? Então eu vou fazer 2 vezes o 5. E se fosse o triplo?
ia ser 3 vezes x. O quádruplo, 4 vezes x. E assim por diante. O produto de dois números. A palavrinha produto é a mesma coisa que multiplicação. Então, eu vou pegar um número x vezes o número y, o produto de dois números. O cubo de um número. Se eu falo cubo de um número, eu estou querendo dizer que é um número elevado a 3. Se eu falasse o quadrado de um número, esse número ao quadrado. E assim por diante. A quinta parte de um número. Olha só. A quinta parte de um número é a mesma coisa que eu pegar esse número e dividir em 5 pedacinhos e eu quero a quinta parte. Então, sempre que falar a quinta parte, a quarta parte, a metade, eu vou pegar esse número e dividir. Então, a quinta parte de um número é esse número dividido por 5. Bom, sobre álgebra, é isso. Eu vou colocar para vocês um link, porque não deu tempo para que eu montasse aqui a aula para vocês. Então, eu vou mandar para vocês o link de uma videoaula falando sobre equações e inequações e também sobre algumas palavrinhas mágicas na álgebra que simbolizam também multiplicação, divisão. E na correção, a gente volta a falar sobre esses vídeos que eu vou mandar para vocês, tá bom?